Seu carro foi apreendido pelo banco, eu sei como isso pode parecer desesperador, mas calma. Neste vídeo eu vou explicar passo a passo e com linguagem simples o que você pode fazer já para tentar recuperar esse veículo, sem enrolação, sem jargões. Então vamos lá, pessoal. E antes de mais nada, deixa eu me apresentar aí para vocês. Eu sou Renato Albino, advogado especialista em direito do consumidor e bancário, gravando aqui do meu escritório, e eu já vou fazer um convite para você, levando em consideração que esse vídeo aqui vai mudar a sua vida e vai poder te agregar muito aí nos seus próximos passos. Aproveite essa oportunidade, se inscreve aqui no nosso canal, que com certeza vai ajudar você. Pessoal, para uma melhor didática aqui desse vídeo, eu vou separar aqui em 4 tópicos. Por que que o banco toma o veículo? Segundo, o que fazer na hora? 3, prazos importantes. E 4, caminhos práticos e jurídicos. Ou seja, eu vou explicar para você por que o banco pode tomar o carro, o que fazer imediatamente, os prazos que salvam o seu direito e as opções, que seja negociação, depósito, ações judiciais, tudo explicado como se eu estivesse conversando aqui com o vizinho. Pessoal, quando você financia um carro, muitas vezes o contrato diz que o veículo fica como garantia do pagamento. É como se você tivesse emprestado o carro para o banco até pagar tudo. Esse tipo de garantia tem nome técnico, alienação fiduciária, que com certeza você já ouviu falar. E existem regras que dizem quando e como o banco pode aí tomar o bem. Recentemente, o chamado aí Marco Legal das Garantias atualizou essas regras e passou a disciplinar também a retomada sem a necessidade imediata do judiciário, quando isso estiver previsto no contrato. O que isso significa na prática? Em contratos bem redigidos, o banco passou a ter meios extrajudiciais para buscar o bem, mas isso não tira seus direitos. Você ainda pode questionar e exigir aí regras e prazos para tentar recuperar aí o seu veículo. Agora, uma coisa muito importante, pessoal, o que fazer na hora da apreensão? Primeiro de tudo, não resista. Se o carro estiver sendo recolhido, não enfrente a equipe. Isso pode virar um problema ainda maior. Por quê? Se tiver um oficial de justiça, ele está ali agindo em nome do juiz por uma ordem dada aí pelo judiciário. Então, não queira partir para agressão, não queira discutir. Infelizmente, nesse momento, a melhor opção é não resistir. Segundo passo, peça imediatamente o termo de apreensão, que é um recibo do que foi levado e o endereço do pátio onde o carro ficará. Anote a hora, o nome da empresa e tire até fotos aí se você conseguir. Outro ponto muito importante, pessoal, é que se você não estiver no local, mas receber a notícia de que seu carro está sendo levado, se tiver algum parente ou familiar, peça para retirar todos os bens pessoais e particulares de dentro do veículo, porque senão depois vira um problemão para você poder pegar isso aí lá no pátio. Então já adianta isso para te poupar problemas. Inclusive isso aí muita gente tem mandado para mim nos comentários aí dos demais vídeos que eu tenho feito. Então toma cuidado quanto a isso. Terceiro passo, peça também o comprovante de custódia quando estão cobrando de reboque e armazenamento. Por quê? Isso vai entrar na dívida também numa possibilidade de purga da mora, que é quando você paga a dívida para poder pegar o bem de volta. Isso eu vou falar mais adiante aqui no vídeo ainda, então pode aguardar. E quarto passo, ligue para a financeira e peça um demonstrativo detalhado da dívida. Quanto falta, juros, taxa de guincho, estacionamento e tudo mais que tiver de dívidas aí que eles estão alegando. E não pague valores sem esse demonstrativo. Ou seja, imagine que o banco é como alguém que pegou sua bicicleta emprestada. Se ele levou, você precisa do recibo e da nota para saber quanto custa pegá-la de volta e poder reclamar aí tudo que houver de erro. Agora, pessoal, vou falar dos prazos que vão salvar os seus direitos. Aqui nós temos 2 prazos extremamente importantes. O primeiro deles é o da purga da mora, que eu falei aí anteriormente, que seria o prazo de apenas 5 dias corridos, que é quando o bem é alvo dessa ação aí de busca e apreensão, e o devedor ele vai ter 5 dias corridos para poder pagar o valor integral exigido e recuperar o veículo. Esse prazo é pacificado na jurisprudência e vale para casos de alienação fiduciária, ou seja, o banco levou o carro 5 dias corridos para você poder pagar e pegar de volta. Isso aí é muito importante, pessoal, principalmente quando você já pagou mais da metade das parcelas do veículo. Por quê? Se um veículo desse vai a leilão, eles vão arrematar por um valor baixo e talvez nem pague o restante da dívida. Então é muito importante você se atentar a isso, se você tem condições, né, obviamente, e se realmente vale a pena, se vai ser uma oportunidade ou não. E o outro
prazo de extrema importância aqui, que se você não prestar atenção, você vai se ferrar quanto a isso, é o prazo aí da contestação, que seria o prazo aí de 15 dias. Se houver uma ação judicial aí de busca e apreensão, né, conforme nós estamos dizendo, com citação nos autos, esse prazo para defesa vai ser de 15 dias, só que aqui são 15 dias úteis a contar de formalidades do processo, tá ok? Por isso é importante agir rápido e com documentação e sempre procurar aí um advogado especialista para poder fazer uma análise do seu contrato, que eu já vou explicar também. Agora, pessoal, eu vou entrar na parte mais importante do vídeo, que são as opções práticas e jurídicas aí que você tem. E aqui são os caminhos mais comuns aí, que vai escolher conforme a sua realidade. Nada de fazer coisa absurda que vai se complicar ainda mais. Primeiro, essa questão de purga da mora, né, que é pagar e recuperar o veículo, que é você pagar todo o débito ali, né, no prazo de 5 dias, é uma possibilidade viável para quem já está aí para mais da metade das parcelas e talvez até no final do pagamento se atrasou ali poucas parcelas por algum motivo. E aqui, pessoal, uma dica prática para você ter muito cuidado, que às vezes é melhor você fazer o depósito judicial do que pagar o banco. Isso aí seu advogado vai intermediar, porque se você estiver conversando com o banco faltar clareza, às vezes ele receba o valor e você ainda vai continuar devendo. Tá ok? Então você precisa ter uma prova robusta do valor total da dívida, né, o demonstrativo, para poder findar isso. Senão vai ser uma dívida infinita e refinanciamento neste momento não é uma boa ideia. A segunda possibilidade aqui, pessoal, seria o depósito judicial ou consignação. Se o banco não aceita o pagamento por desacordo no valor, dá para depositar um montante em juízo, que é igual eu falei anteriormente, e pedir, né, que o juiz decida depois. Isso evita que o bem seja vendido enquanto discute o valor. Pessoal, outra possibilidade um pouco mais arriscada seria a negociação direta. Muitas vezes é a via aí mais rápida para você poder resolver, que seria aí por meio da negociação, seja parcelamento, acordo para retirar o bem do pátio ou até para poder reduzir os encargos, mas sempre exige o demonstrativo por escrito. E sempre muito cuidado nessa negociação. Tô falando que é arriscado porque o banco costuma cobrar juros em cima de juros e você às vezes paga um valor que para você é um valor considerável, um valor bom, mas para o banco às vezes era só os juros de determinadas parcelas. Então tome muito cuidado, sempre com demonstrativo por escrito e, se possível, por intermédio de um advogado especialista. Outra possibilidade prática também, pessoal, olha só, ação revisional, que é a defesa aí na busca e apreensão. Se o contrato tem juros abusivos, encargos indevidos ou a apreensão não seguiu as regras, o caminho é a defesa judicial, embargos, ação revisional ou medidas de urgência para impedir o leilão. Lembre-se que o procedimento mudou com o marco legal, mas ainda há proteção judicial para abusos. Um exemplo para vocês terem ideia é se você não foi citado a respeito da dívida antes da busca e apreensão, possivelmente o juiz vai mandar restituir o bem a você por ilegalidade aí na prática do banco. Ah, mas e se o carro foi leiloado? Se o veículo for vendido, a instituição deve prestar contas e devolver ao devedor eventual saldo remanescente. Se o leilão não cobriu a dívida, o credor pode cobrar a diferença. Então, para isso, pessoal, você pode e deve exigir a prestação de contas. Pessoal, agora eu, como atuante nessa área há quase 10 anos, eu vou te falar algumas coisas que você não pode fazer em hipótese alguma. Vou falar aqui de forma rápida, mas são coisas extremamente importantes. Não pague qualquer pessoa sem uma nota, sem um comprovante de que você está pagando o valor. Por quê? Se você não tiver provas de que pagou, entende que você não pagou nada. Outro detalhe, não deixe de anotar nomes e locais do pátio, porque isso aí vai ser importante depois. Principalmente se você vier a esquecer algum bem dentro do veículo, alguma situação aí que você precisa, né, correr atrás aí do pátio. Outro ponto importante, igual eu já falei, vou repetir, não resista fisicamente à apreensão. O meio de discutir isso é nos autos, é no processo, por meio de um advogado especialista. Não queira brigar, não queira sair nos tapas, que você só tem a perder com isso. Outro ponto importante, não assine recibos sem entender os valores. Inclusive, até no momento que o oficial de justiça estiver apreendendo o veículo, se você lê um documento, você não entendeu, você não concordou, não assine. Por quê? Porque aquilo vai fazer uma prova contra você. Outro ponto importante, pessoal, não deixe de procurar orientação jurídica se houver dúvidas sobre montantes ou procedimentos, inclusive para analisar
analisar minuciosamente o seu contrato, que se tiver ilegalidade, a gente vai ter que brigar aí para reverter isso. Agora, pessoal, só recapitulando em 3 passos rápidos aqui. Primeiro, mantenha calma e recolha o termo de apreensão se você estiver passando por isso. Segundo, peça o demonstrativo ao banco e avalie a possibilidade da purga da mora, que é pagar o débito integral, né, se realmente for viável para você. Terceiro, se houver erro ou abuso, busque orientação jurídica especializada. Se o carro for levado a leilão, exige a prestação de contas e o reembolso do excedente, se houver. Inclusive, a orientação jurídica adequada vai analisar o seu contrato e, se tiver abusos, certamente você receberá de volta esse veículo aí, talvez até uma indenização aí pelo constrangimento que você passou. E se você quiser acompanhar mais explicações passo a passo sobre seus direitos, se inscreve aqui no canal, o botão tá bem aqui abaixo. E se tiver qualquer dúvida, sugestão, pode deixar no campo dos comentários, que eu tenho um prazer de responder a todos vocês. Inclusive, se quiser falar comigo, o contato tá bem aqui na descrição do vídeo. No mais, um forte abraço e até o próximo vídeo, pessoal. Valeu!